estilista, empreendedora, comunicadora. Na verdade, é uma quebradora de paradigmas que faz acontecer. Cada um de nós tem um olhar sobre a mesma coisa, certo? Na verdade, naquela época se falava blogueiras, né? Não tinha nem a onda de blogueiras ainda. Não, nem era Facebook, nem existia Instagram. E uma coisa que me incomoda normalmente é o marasmo, é o não dá, é o e se. Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje. Um programa tem o patrocínio do Shopping Total, o apoio da Cor Corretora de Seguros. E você pode assistir também, além das nossas plataformas, pode assistir no Poa Streaming, que é um canal que, inclusive, tem o seu estúdio aqui no Shopping Total. Hoje, o nosso podcast vai ser muito bom. Eu adoro, me divirto sempre. Começamos sempre com um Lehigh, Mazel Tov. Tem alguns códigos. Bem como um Twix, que é a nossa relação, né? Muito boa. E nós estamos aqui com a Gigi, estilista, empreendedora, comunicadora. Na verdade, é uma quebradora de paradigmas que faz acontecer. E para a mãe dela, ela é a Georgiana Fauri. Só para tua mãe, né, Gigi? Só pra minha mãe. Hoje em dia, só pra minha mãe. Quando tá braba ainda. Quando tá braba. Mas alguém fica bravo contigo? De vez em quando fica, né? Cacô! Gigi, muito bom te ter aqui. Sempre é um baita prazer te ver, te ouvir e saber das tuas grandes novidades. Ai, querido, o prazer é todo meu, né? Olha, e é bom que a vida nos conecta, né? De uma forma ou de outra, a gente tá sempre se cruzando, né, Silvia? Sempre. Muito bom. E sempre tem uma coisa que toda vez que a gente se vê, eu falo assim, Gigi, como que pode isso? E tu sempre fala. É verdade. Pô, tu lembra disso, mas como não lembrar de alguém que com 8 anos de idade foi sozinha pra Disney? Tem como não lembrar de uma pessoa assim, 8 anos de idade, e não é uma coisa agora. Isso há quantos anos? Não sei se quer dizer há 1000 quanto tempo anos fazia atrás. isso. Não, imagina que hoje eu vejo assim, eu tenho minha sobrinha com 9 anos, eu jamais, meu irmão jamais deixaria ela ir sozinha, né? Na época eu falo pros meus pais, vocês eram loucos, né? Porque não existia internet, não existia nada. Claro que eu fui numa excursão, mas... Com a Tia Yara? Não era Tia Yara, né? Era da Ouro e Prata. Ah, que legal. E aí eu fui numa excursão, mas a mais nova depois de mim tinha 13 anos, então era uma diferença grande. E no meu quarto, essa de 13, uma de 14 e uma de 16. Então imagina, eu com 8, completamente diferente, né? Outras cabeças, enfim. E foi maravilhoso, fiquei 17 dias e fiz muita coisa. Me lembro muito dessa viagem, foi interessantíssima, assim. Mas eu admiro muito a coragem, né, dos meus pais, porque largar no mundo numa época que, né, Sim. a comunicação já era mais complicada. A comunicação podia ser mais complicada, mas as histórias, a vida, acho que tinham coisas mais simplificadas, né? Agora, acho que era mais difícil pro teu pai, pra tua mãe, ficar segurando alguém como tu, com teu perfil, querendo ir pra Disney. Não, E nem não foi. indo, E tu sabe né? que não foi assim? Como foi? Um dia eu tava na casa dos meus avós e tava passando um programa da Ouro e Prata na TV eu tava mostrando a Disney. E eu tava sentado olhando, imagina, com 7 anos, eu recém tinha feito 8, porque eu faço, né, tu sabe, eu faço em junho, e era julho quando eu fui. Então, tipo assim, recém tinha feito 8 anos. Gente. E eu tava olhando e não falei nada. Meu pai virou pra mim e perguntou assim, quer ir pra Disney? Qual criança vai dizer que não, né? E eu disse, quero. E assim foi. Foi assim, não fui eu que pedi. Foi uma coisa que meu pai perguntou, quer ir? Eu quero. E aí, eles trabalharam para que tudo acontecesse e eu me fui. Trouxe presente para todo mundo, sabe? Eu tenho 7 primos homens mais velhos que eu, que são mineiros, né? Minha mãe é mineira, então moro em Belo Horizonte. E na época não existia facilidade de comprar um All-Star aqui. Não existia All-Star, assim, que nem, né, a gente vê hoje. Na época, o All-Star era lá fora. E eles me encomendaram, 7 me encomendaram. Eu tinha 8 anos, tá? E os 7 me encomendaram. Imagina, numeração, tudo. E eu trouxe. Tu foi na loja, Comprei, deu tudo sozinha, certo. Te virava. Tudo Falava inglês, certo, alguma coisa? assim, naquela época. Pouco, né? Porque eu comecei o curso de inglês com 7. Eu fiz no Britânia, meu pai dizia, tu pode largar qualquer coisa na vida, menos o inglês. Sim. Então, dos 7 até meus 20 anos ali, mais ou menos, eu fiz todo o curso do Britânia. E o Britânia, eu me lembro que ele era era super inglês. rigoroso. E super rigoroso, né? Não, super. Aí depois eu morar na Inglaterra, enfim, a primeira coisa. Mas nessa época,
né? Não falava, obviamente não falava muito, mas foram várias aventuras na Disney, assim. Foi uma experiência muito legal, porque, por um outro lado, também a confiança, né? E, assim, deles, né? Em mim. E eu também fui super, assim, certinha, organizada. Eu tinha os meus dólares, eu gostava de dizer isso, eu tinha os meus. Eu ficava com a guia. Que legal. Meus dólares ficavam com a guia. Mas cada vez que eu tinha que comprar alguma coisa, eu ia lá, batia no quarto da guia. Eu gostaria dos meus dólares. E ela, assim, ela me dava direitinho. Ela era o teu cofre. Era o meu cofre. Gigi, tu foi um case, né? Porque alguém, sei lá, tu já soube de alguma história de alguma menina com 8 anos indo sozinha pra Disney? Eu não sei. Não conheço. Realmente não conheço ninguém. E todo mundo fica assim, que nem tu, assim, pá, mas sozinha, mas pra te ver como, dependendo, né, da criança, assim, eu acho que tem crianças que ficam muito grudadas nos pais, têm medo, né? Tem coisas assim, eu não tinha isso, assim, de ficar com medo. Eu sempre sou geminiana, né? Então, essa curiosidade em mim desde sempre. E eu acho que isso sempre me moveu e me move, né? Pra tudo que eu faço. E naquela aí não podia ter sido diferente, né? Quer ir pra Disney? Quero. Vamos lá ver o que tem na Disney, né? Daí eu fui. E foram dias maravilhosos. Eu lembro que no meio da viagem teve um opcional que era ir para as Bahamas. E me perguntaram lá na Disney se eu queria ir para as Bahamas. A guia perguntou: quer ir para as Bahamas? Eu quero. Fui. Que perigo fui perguntar alguma coisa pra ti, né? E aí, quando voltei, falei pro meu pai: pai, eu fui para as Bahamas. Meu pai: não, você tá enganado. Isso não tava no script aqui, não tá no roteiro. Daí eu falei: não, mas eu fui. E aí, um tempo depois, o médico da excursão que meu pai casualmente conhecia, meu pai disse: vem cá, ela tá dizendo que foi para as Bahamas. Não, mas ela foi mesmo, ela foi mesmo. Então, assim, são coisas que é muito difícil, né, tu ver, assim, até hoje em dia, uma criança fazendo, né? É uma independência, né? Mas também com uma responsabilidade, né, Gigi? Assim, uma certa maturidade, mesmo claro, infantil, né? Mas uma coisa centrada. E aquilo que tu fala, com segurança, né? Então, isso tem muito a ver com a relação dos teus pais também. Claro. Se eles me ofereceram, tu quer ir? Se ele me perguntou se eu queria ir, me mandou, né, pra Disney, é porque ele confiava em mim. Então, tipo, né? Ele sabia que eu não ia, né, ser louca, não ia sair correndo, ia me perder, ia fazer isso, eu ia, sabe, complicar a vida de alguém, não. Então, deu tudo certo. Tudo certo. Isso é bom, dá pra escrever um livro. Dá pra escrever um livro, assim. E tem alguma coisa que te lembra mais, assim, que te remete, puxa vida, isso foi a coisa mais, nessa fase, né, dos teus 8 anos, de ter ido pra Disney, alguma coisa lá na Disney que tu disse, que legal, isso eu fiz e só o fato de ter ido ou tem alguma coisa mais significativa? Teve uma situação, casualmente, assim, que essas meninas que estavam comigo no quarto, que a mais nova tinha 13, a gente tava na Disney e tal, e aí, claro, né, tu vai andando e a gente se perdeu da guia, tá? Só que elas entraram em desespero, começaram a chorar. E eu só acalmei elas, entende? Naquela época eu falei assim: calma, ela vai nos achar, calma, vai dar tudo certo, vamos ficar aqui. Então eu tive esse discernimento, e elas estavam chorando compulsivamente, uma coisa que isso me chamou a atenção na época. Eu falei, e eu calma. Porque eu falei, calma, ela vai nos encontrar. Tipo, ninguém vai embora daqui sem a gente, entende? Sim. Tipo, mesmo que o parque feche na minha cabeça, eu Qualquer acho. coisa o Pateta nos acha e dou mão pro Mickey e vambora. Vambora. Mas essa foi uma situação, assim, que me fez... Tipo, estou responsável agora por ela, sabe? Eu acho que teve isso inconscientemente na minha... E tu traz isso pra agora, assim? Talvez sim. Não conscientemente, mas claro que sim. Eu acho que isso fez parte da minha formação, assim, né? Como de vida, né? De currículo de vida. Sabe que é uma coisa legal, assim? Sabe que eu te admiro pra caramba, né? Vou te acompanhando sempre, perto ou longe, a gente vai sempre, né? Sabendo uma da outra, sabendo uma da outra, assim. E uma das coisas que eu vejo e observo muito em ti é que tu quebra muito paradigma, tu faz muita coisa diferente, mas tu não é barulhenta, entendeu? Tu vai fazendo as coisas e vai movendo pessoas ao teu redor, que é uma coisa impressionante, assim, tu tem uma coisa de credibilidade e de envolvimento, que é super forte, é muito teu, é nato isso em ti. Mas tu não é uma barulhenta nessa história toda. Uhum. Eu acho isso legal, eu acho muito admirável, assim. Eu gosto de... É que eu sou uma pessoa inquieta. Eu não consigo... cada um de nós tem um olhar sobre a mesma coisa, certo?
Tu pode olhar para essa xícara aqui e tu vai ter a tua percepção sobre ela, né? E eu vou ter a minha. E uma coisa que me incomoda normalmente é o marasmo, é o não dá, é o e se. Pra mim não existe muito isso. Eu gosto, penso, tenho uma ideia, tenho certeza que vou conseguir viabilizar, assim, na minha cabeça, eu tenho certeza. Depois eu vejo, né? Primeiro eu me atiro, depois eu vejo. E eu acho que talvez essas criações, né, que vêm de dentro da gente, assim, que a gente tem essa impulsividade, mas é uma impulsividade consciente, tipo, as coisas que eu sei, eu já enxergo o final daquilo que eu vou fazer, tu entende? Não é uma coisa lá louca. São coisas, eu gosto de quebrar paradigmas, sim, eu gosto de fazer coisas que ninguém fez, eu gosto de pensar fora da caixa, eu acho que Porto Alegre precisa disso. Eu sou uma pessoa muito envolvida, às vezes, com coisas diferentes para fazer. Uma das ações que eu fiz foi agora, até no final do ano, que foi o Natal de Porto Alegre, né? Que foi do Cais Embarcadeiro, teve a abertura oficial do Natal e tal. E aí eu tinha programado um show de Natal para uma cliente minha, que a gente ia fazer um show grande de Natal com eu empresario alguns artistas, né? Do Rio, de São Paulo, daqui, músicos. E eu ia trazer um tenor, que eu empresario, que é um cara novo, de 40 e poucos anos, para fazer esse show de Natal para minha cliente. Mas aí depois começou a ficar muito grande a história. E casualmente o Eugênio me ligou e falou assim: vai ter o Natal do Embarcadeiro, vamos, quem sabe a gente faz tudo, né, casado. E aí foi muito legal, só que eu uni, não é simplesmente trazer o tenor, eu peguei o tenor, aí eu me dei conta. Eu falei, puta, não vou trazer só ele, eu vou pegar uma artista daqui, que eu também empresario, que é uma das melhores vozes do Rio Grande do Sul, que é a Indira Castro. Juntei ela com um tenor, sem se conhecerem. Imagina uma voz de tenor e uma voz assim, não é normal, porque ela é uma artista, ela é cubana, é maravilhosa, enfim, que ela tem um potencial vocal diferente. Juntei os dois, um dia antes eles se conheceram, um dia antes da abertura, ensaiaram juntos no estúdio aqui, que foi espetacular o ensaio, e o show foi sensacional. Quando aconteceu o show, até entre eles, assim, eles se admiravam, meu Deus, que momento é esse que tá acontecendo? Então, esse tipo de coisa eu gosto de fazer. A gente, sabe, pegar a coisa e falar, não, mas não vou deixar só o cara, vou pegar, vamos botar ela, vamos dar uma surpresa, e foram músicas em inglês, natalinas, foi lindo, um espetáculo maravilhoso. Então, eu faço muito tipo de coisas. Tu trabalhou em agências, né? 15 anos. Na parte de planejamento, atendimento. Atendimento. Que também acaba fazendo planejamento de uma certa forma, né? Porque quem conhece bem o cliente... O atendimento, na verdade, engloba todas as outras áreas, né? Porque tem que apresentar a campanha, tem que estar sabendo o que a criação está fazendo, o que o planejamento está fazendo, está sempre conectada com todas as áreas. Então, o atendimento é a representante da agência, né? Perante ali o cliente. Então, eu trabalhei 15 anos, atendi nas mais variadas agências, né, de Porto Alegre, DCS, Paim, Competence, 10 Propaganda, várias, Toledo, Comunicação, muitas. E clientes variados também, como Renner, como Planeta Atlântida, como Oi, Brasil Telecom, e muita coisa. Então, fiz toda a minha carreira, assim, em várias áreas, né, desde varejo, telecomunicações, várias coisas. E isso eu acho que é uma escola para a vida também. Que também é da área da comunicação, tu sabe. Então, a gente leva essa bagagem, carrega isso, junta essa malinha, que nem eu digo, para onde a gente vai. Somado ao varejo, que tu também trabalhou, também fez, né? Na verdade, tu é estilista. Isso. Criou a tua marca. Isso é outra quebra de paradigma que tu fizeste, né? Porque ninguém falava em pop-up, em lojas temporárias, ou feira, alguma coisa nesse sentido, né? Os colaborativos, criativos e tal. E tu fez em que ano, não sei, foi isso que tu teve no Iguatemi? Isso foi 2013, quando abri a loja. Só que naquela época a gente não ouvia falar tanto assim em pop-up, né? Não existia muito isso. Assim. Aqui não falava. Não me lembro, pelo menos. Tinha uma coisa ou outra, assim, recém começando um movimento nos Estados Unidos, mas também... É verdade. Muito pouquinho, assim, ele falava. E aí, quando o Iguatemi me chamou e falou, a gente tem um espaço aqui e tal, e é um projeto por 6 meses,
Falei, não, primeiro, loja em shopping, era dezembro, eu tava fazendo milhares de feiras na época, assim. Naquele momento, as minhas peças também eram vendidas em São Paulo, numa loja multimarcas, que era dentro do Iguatemi JK. A mesma loja tinha no Iguatemi JK, tinha em Alphaville e tinha na Oscar Freire. E eu tinha um corner nessas lojas, onde minhas peças eram vendidas. Então, quando surgiu a proposta do Iguatemi, eu falei, um projeto por 6 meses... Falei, me deu aquele frio na barriga, mas eu falei, até por 6 meses, eu não tenho isso no meu currículo, quem sabe? Vou abraçar. Aí foi. E esse projeto por 6 meses acabou viraram 5 anos. Né? Eu tive 3 pontos dentro do Iguatemi, nesse período todo, né? Mas foi muito legal, porque eu já tinha uma marca, né? Que eu já tinha... A marca também, fiquei com a marca durante 15 anos, só que começou como Santíssima. Eu tinha uma sócia no início. Depois a minha sócia foi morar em Blumenau, porque ela era publicitária também. Dela foi ser marketing de cliente. E aí eu acabei mudando a marca pro meu nome. E as coisas acabaram... Eu fui fazendo as coisas do meu jeito. E quando tudo isso surgiu, né, de ter loja, eu falei, aquele friozão na barriga, porque eu não tinha tido até então. E falei, mas sempre... Esse frio é sempre bom, porque eu acho que como diz o... meu anjo da guarda, eu digo, Dado Schneider, sempre digo pra ele, esse frio na barriga é aquilo que te empurra pra frente. Então a gente precisa muitas vezes sair do marasmo, sair do comodismo, sair dessa, né, precisa desse frio pra poder fazer alguma coisa, porque senão a gente continua fazendo a mesma coisa sempre e acha que tá tudo bem. E às vezes pode ser muito melhor. E foi o que me aconteceu. Esse frio, eu falei, quer saber, eu vou abraçar isso, vou tentar, vou me desafiar. Eu gosto disso também, vamos sempre me desafiar. E aí foi muito legal, só que eu não tinha noção da demanda de shopping. Porque na hora que tu abre, as peças que eu tinha, aqui eu estava sempre produzindo, mas as peças que eu tinha eram peças que, digamos assim, eram peças para feiras específicas ou para alguma coisa, não para um fluxo gigante de shopping. Sim, não tinha grade, cores, Isso tudo. Exclusividade, né? E o legal foi assim, que com o tempo eu passei a perceber, eu tirei minhas peças de São Paulo, trouxe para cá para ter mercadoria, né? Precisava ter. Só que foi muito legal que com o passar do tempo eu acabei me dando conta, eu falei, olha, o bacana também é eu poder, como eu fazia muitas feiras, eu tinha muitos amigos que faziam coisas muito interessantes, muito legais, e que não tinham um espaço para mostrar esse trabalho, a não ser as feiras. Então, roupas muito legais, coisas muito diferentes, e eu acabei abrindo a minha loja, o meu espaço, para pequenos estilistas gaúchos também, o que foi muito bom, porque eu tinha 13 marcas gaúchas, né, lá dentro, então que eu sempre estava renovando, então na minha loja, quem passasse por ali sempre encontrar coisas diferentes, né, numa época que a gente não via hoje isso é moda, tanto. Né? Hoje é moda, mas naquela época não existia, eu fui a única naquele momento realmente no shopping e foi muito legal, porque assim eu pude ajudar também muita gente, né, e também fui ajudada, porque eu sempre tinha essas peças diferentes, né, no meu espaço. E tu que desenhava as roupas? Sim, na minha produção, tudo eu. Sim. Uhum. E aí tinha as costureiras. Isso, eu tinha um ateliê na Nova York, na rua Nova York. Tinha um ateliê e sempre produzia, sempre gostei muito disso. Depois tive facção, né, quando eu fui pro shopping, aí tinha facção para dar conta. Mas eu sempre gostei muito de criar, eu gosto muito de... Quando eu era pequena, Silvia, tudo isso aconteceu, porque quando eu era pequena, minha mãe, já falei que era mineira, né? Naquela época, minha mãe desenhava peças para ela e as costureiras iam na casa da minha avó, né? Era diferente o processo. As costureiras iam na casa das pessoas para costurar, para fazer a roupa que minha mãe tinha desenhado para ela. E eu sentava, com 4 anos de idade, sentava do lado das costureiras e dizia, quando crescer eu vou ter uma loja. Ah, tá vendo? Então tem origem familiar, isso eu não sabia. Não é bem familiar. Não familiar, mas eu disse que quando crescer eu vou ter uma loja. Óbvio, né? A vida te leva para outros rumos, assim. E quando eu recebi essa proposta, daí fui ser estilista e tal, a pessoa que se aproximou de mim, que foi essa minha ex-sócia, ela chegou para mim, assim, eu estava trabalhando em agência, ela chegou do meu lado e falou assim, Gigi, acabei de pedir demissão. Vamos montar um negócio? Daí eu falei, vamos. Eu aqui trabalhando enlouquecida. Vamos. Dela assim, o que a gente vai montar? Eu falei, sempre quis ter uma loja. Me veio aquele dela assim, loja de quê? Daí eu falei, de roupas. E ela falou assim, a minha mãe tem um ateliê de bainha, de reformas e tal, a gente pode começar naquele ateliê.
Imagina que, como eu acredito nessas coisas de universo, né? O universo sempre conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Mas é verdade. De quem não se conspira, né? de quem não conspira contra si próprio, né? Também. Porque Tem gente que se olha, boicota tem também. gente que, nossa. E por isso que eu acho engraçado que essas coisas a gente mentaliza, né? Fala sem querer. E o universo dá um jeito de te entregar mesmo. Então foi muito legal. A gente começou no ateliê dela, da mãe dela, fazendo, né? As peças, enfim e tal. E depois foi daí pro mundo, que nem eu digo, né? Daí, aí foi crescendo, foi fazendo. Daí aconteceu tudo isso que eu te contei agora. Mas foi muito bom. Muito, muito bom. E dentro do Iguatemi, que daí surgiu o Dicas da Gigi. Sim, aí tu começou depois o Dicas de Gigi, né? Que tu ficava dando dica de moda, de eventos, uma série de coisas, né? Só que foi assim, o Dicas também foi dentro do Iguatemi, nessa época que eu tinha loja. E aí era um momento que era um momento delicado do shopping e tal, era Copa também, ali, tipo, mais ou menos que a gente tava vivendo esse ano, assim. Sim. Só que era um momento que o shopping tava mais tranquilo, digamos assim, não tinha muito fluxo naquele momento, e isso também me incomoda. Eu, de novo, ficava meio incomodada. E eu olhei assim, muitas vezes eu ficava sozinha na minha loja, né? Porque não tinha dado tempo de contratar muita gente, enfim, aquela função toda. Saí da loja, fui até o banheiro do shopping. Passei por um quiosque de coisas infantis. E ali tinha uma moça que estava lotada de coisas infantis no quiosque. E eu vi uma almofadinha para aliviar a cólica de bebê, que poderia colocar a inicial da criança, e era em algodão natural, enfim, muita coisa. E eu achei legal aquilo, que eu tava cheia de amigas grávidas na época. Falei, tá vendendo muito? E ela me olhou com uma cara assim, pois é, pouca gente sabe que tem. Eu falei, que baita presente desses. Que pena, né? Eu olhei pra ela, tá, e fui pro banheiro. Quando voltei pro banheiro, cheguei na minha loja, eu pensei comigo, falei, eu fiquei pensando, falei, eu me dei conta naquele momento que o meu olhar era diferente de quem passava pelo shopping, porque eu tava morando, né? Quando tem loja em shopping, tu acaba morando, teu endereço vira o shopping. E eu sabia tudo que tinha nas vitrines, né, das lojas, assim, coisas que ontem não tava, isso aqui não tava ontem aqui, isso aqui tá. E aí, então eu percebi que eu poderia dar dicas de Gigi. Eu falei, não, meus amigos, marido de amigas minhas me ligavam, Gigi, onde é que eu compro um casaco de lã preto, um sobretudo pra minha esposa? Não tinha nem... Na verdade, naquela época se falava blogueiras, né? Não tinha nem a onda de blogueiras ainda, né? Não, nem era Facebook, nem existia Instagram. E aí, Orkut, tudo... eu acho. E aí, na época, foi assim, daí eu falei, me sentei na minha mesa, criei no Facebook uma página do Dicas da Gigi. Falei, vou criar o Dicas da Gigi aqui, porque daí eu consigo ajudar esses lojistas divulgando pro meu público do Facebook coisas que eu vejo dentro do shopping que eu acho interessante. Foi bem isso. E aí eu voltei lá, naquele quiosque, e falei pra ela assim, tu te importa? Olha só, acabei de ter uma ideia. Criei uma página lá no Facebook, quero tirar uma foto com essa almofadinha, tudo bem? Quero falar que existe. E pegou super, né, o Dicas de Gigi. Guria. Impressionante. O movimento acabou movimentando o shopping, o Iguatemi viu através, acho que do Facebook na época, fez uma matéria comigo sobre o Dicas. E aí, no fim, chamou a atenção da Itapema, da RBS, no fim. Aí o pessoal da RBS foi na minha loja, porque gostou da maneira que eu escrevia do Dicas. E aí queria ter o Dicas na Itapema, que era a época do Itapema Trends. Aí eu acabei ficando 1 ano e meio. Né, toda terça-feira tinha um minuto na rádio, na Itapema, dando dicas. Né? Dicas da Gigi era toda terça-feira. E era muito legal. E também comecei a apresentar vídeos para os clientes da Itapema. Então, a van da RBS me pegava lá, no Iguatemi. Gigi. Não lembrava dessa parte da tua história. E aí o Dicas foi tomando corpo, foi crescendo, obviamente. Mas uma época que... Virou uma baita marca, né? E muita gente, na época, mas não se falava nisso, né? E tudo muito orgânico, tudo muito natural, tudo muito da minha visão. Então eu chegava numa loja e falava assim, eu quero saber que produto tá encalhado aqui. Porque eu achava coisas legais que estavam encalhadas, estavam lá no fundo da loja esquecidos. Daí eu falei, não, peraí, deixa eu falar desse produto então. Porque o que já vende, eu não vou vender, não quero vender o que já vende, eu quero vender o que é mais difícil. E aquilo me motivava, de novo, a desafiar, eu tinha certeza que eu ia conseguir vender aquele produto, entendeu? E aí foi crescendo o Dicas e tomou várias proporções, tanto que depois saí do Iguatemi, abri loja de rua, só que a loja era meu nome,
E as pessoas chegavam lá estavam procurando por mim. A Gigi não tava, porque eu tava muito mais envolvida já no Dicas. E aí, em janeiro de 2020, dia 5 de janeiro de 2020, ano da pandemia, eu entreguei a chave da loja de rua para me dedicar ao Dicas. E aí tu chegou a fazer uma coisa que foi um projeto piloto que a gente fez aqui no Total. Uhum. Falou da pandemia, me lembrei disso também, era outra coisa que a gente vai fazendo, é o que a gente estava falando antes, né? A gente vai fazendo as coisas e acontecendo, e às vezes também não lembra ou faz com tanta naturalidade que não Exato. fica segurando aquela coisa como sendo um baita troféu. A gente faz acontecer, né? É muito legal. E aí eu me lembro que na época da pandemia, a gente criou o Total On, Uhum. porque alguns shoppings já tinham plataformas, né, de e-commerce e tal, e o Isso. Total não tinha, né? O Total trabalha com pequenos e médios lojistas, a sua Uhum. grande maioria, né? E aí, né, veio a pandemia, a gente, puxa vida, o que fazer? Daí a gente criou da noite pro dia, opa, vamos explorar o WhatsApp. Não existia venda por WhatsApp. E começamos a fazer as Né? vendas por WhatsApp. E vamos criar, veio até tava o Queixe junto. Isso, me projeto. lembro, Gente, nossa loucura. Também, e tudo É. isso da noite pro dia. Isso. Criamos o Total On Me lembrei. com a Gigi me fazendo, lembro. pegando produtos de lojas e tal, e Isso. fazendo a venda, que hoje a gente está fazendo as live shop, Olha aí. que a gente fez lá em 2020. E super certo, e contigo, super legal. olha que 1000 legal. anos atrás. É. Não, muito legal. Eu acho que é tendência, né? Tem que fazer, tem que cada vez mais a gente inovar, né, dentro do que já existe. Eu acho que sempre tem um olhar. E hoje está com uma história muito legal, que são com mulheres, né? Então, pois é. Fale-nos Pois mais é. sobre isso. Há 1 ano e meio já eu criei um grupo chamado Rap das Gurias, com o intuito de... Na verdade, assim, também foi uma coisa natural. Tudo na minha vida sempre nunca é muito bem planejado ou pensado, porque eu faço, sabe? Assim, tipo, não sei o que vai acontecer, mas vai. Eu Tipo, tive conheço ideia, duas vou gurias fazer. muito parecidas contigo, né? Que casualmente são gêmeas, do Só signo de assim. gêmeos, as minhas filhas, uma mais do que a outra, assim como tu, mas... E vai dando certo. Ah, foi muito legal, porque na verdade, eu tinha sido contratada para fazer para movimentar a Copenhagen da Silva Jardim na época. E era um calor senegalês, 50 graus, janeiro, assim, ele tinha um deck muito bacana, mas impossível. Janeiro. É do Carlos, né? Querido, querido, até amado. Eu fiquei de tomar um café com ele um dia. Amado. Acabei não indo. E aí ele falou assim, Giba, vamos fazer alguma coisa, tô com esse deck parado aqui, vamos agitar. E aí me deu um estalo, falei, janeiro, 50 graus, um calorão, chocolate. Falei, o que eu posso fazer? Esse deck aberto, era difícil porque era muito quente pra ficar no deck, assim, era muito... Mas eu falei, me deu um estalo, falei, vamos criar aqui, sei lá, uma quarta-feira. E aí me deu um estalo do nome, daí eu falei, vou botar aqui Rap das Gurias. Falei pra ele, vou botar Rap das Gurias. Porque daí eu consigo chamar algumas amigas, boto um espumante, boto alguém tocando, né, no deck e tal. E vamos fazendo, pra pelo menos ter alguma coisa em janeiro legal, assim, antes que as pessoas... Porque normalmente sexta-feira todo mundo vai pra praia. Então, no meio da semana. Muito bem. A primeira, quarta-feira, sei lá, 10 mulheres. Na segunda, 15. Na terceira, 50. E aí foi indo. E aí eu fui fazendo durante aquele período ali do verão. Fazendo, só que o grupo permaneceu e eu comecei a criar eventos para elas. Que elas começaram a me pedir. E eu comecei a criar eventos específicos para o Rap das Gurias. Levou elas pra Disney? Ainda não, mas já levei para muito lugar. Mas o legal é assim... O que eu observo hoje, né, com um grupo que eu amo, assim, eu sou muito de conectar pessoas, sempre fui. Então eu acho que todo mundo é interessante. Eu parto desse princípio, eu acho que todo mundo tem uma história legal, todo mundo tem alguma coisa que pode te acrescentar, todo mundo, tu precisa dessa troca, sabe? Se às vezes tu tá sentindo meio down, assim, tem alguém que vai te botar pra cima. Então, esse grupo é pra aproveitar as boas coisas que a vida tem pra nos dar. Diferente dos grupos normais que existem hoje, grupo de mulheres, mas aí as mulheres têm que assistir uma palestra, as mulheres têm que fazer não sei o quê. O meu grupo não tem nada disso. Ou tem que pagar uma mensalidade. Não tem nada disso. O Rap das Gurias hoje tá quase 200 mulheres e é um grupo que elas são livres. Eu crio os eventos, crio as viagens, elas são totalmente livres para participar ou não. Então não tem obrigação nenhuma, mas são mulheres que são assim,
São mulheres casadas, mulheres separadas, mulheres viúvas, mulheres Idade solteiras. tem algum mínimo, máximo? Máximo Não não tem, tem, eu- né? Mas o mínimo, Eu não tenho, partir de, não assim, sou preconceituosa com boa. nada, nem com. Isso é uma coisa legal, assim, eu não tenho preconceito com nada. Tem duas gurias de 28 anos no meu grupo, mas tem duas de 80 e poucas, Isso é entendeu? muito legal. Que são, assim, mega, sabe? Dão de 10 a 0 nas de Ativado, 28. dão, super. Uma atriz de teatro maravilhosa, sabe? Assim, as coisas vão acontecendo. Sim. Mas, enfim. E aí, sabe que essa coisa da idade, eu acho interessante, porque quando elas se juntam, claro que não são sempre as 200 mulheres lá que se juntam, né? Sim, São grupos, sei lá, de 40 e poucas mulheres que são mais frequentes, assim. Mas quando elas se juntam, mistura tudo. E uma contribui com a outra, né? Uma ajuda a outra, uma aprende com a outra. É um somatório de coisas legais, assim. Então, é um grupo que me deixa muito feliz, porque eu fico observando de fora e eu vejo quanto isso faz bem, né? Cara, isso faz tão bem, isso constrói tanto as pessoas emocionalmente falando e culturalmente também, né? E essa transitoriedade, assim, né, de idades, essa troca de cultura, de conhecimento, de experiências. Exato. Porque quando tu tá mais velha, tu lembra de quando tu era mais jovem. Ai, que saudades. Isso. Quando tu é mais jovem, tu pensa, bah, como será quando, né? Então Isso. é um momento que tu consegue ter essas trocas, assim. E isso para as pessoas, de um modo geral, é tão bom, é tão enriquecedor, assim, né? E inclusive tem estudos que falam isso, né? Que as pessoas vivem mais tempo quando vivem melhor nesse aspecto das relações, né? Quando elas têm mais relacionamento. Não, e é muito, muito interessante, assim. É uma coisa que se criou uma grande amizade, uma grande família. Que Gigi, que bem que tu muito tá legal. fazendo isso. Muito legal. É tão forte essa energia. Tem lista de espera, Silvia. Eu tenho uma lista de espera gigantesca. E aí tu tá fazendo Só elas que- itinerantes, por exemplo. Ah, ainda tem um encontro lá na Copenhague do Carlos? Não existe. Na Copenhague né? fechou. Não existe Ele mais. fechou? Uhum. Ele fechou a Copenhague. Mas tem encontro. Não tem também regras, mas assim, por exemplo, viagens, né? Eu levei agora o grupo para Ametista do Sul, por exemplo. Daí a gente foi um grupo de 30 para Ametista. Aí nós ficamos no final de semana em Ametista. Daí a gente foi para. O que acontece com esse grupo? Ele também, obviamente, ele também tem como objetivo fomentar a economia, tem como objetivo também fomentar o turismo, né? O turismo, principalmente o turismo regional, porque a gente desbrava coisas muito legais. E tu pensa em alguma coisa, vamos para Ametista do Sul, algum motivo específico lá? Tu chega a criar alguma coisa assim? Todos os lugares, nada é só simplesmente ir. Vamos para. Todos os locais hoje em dia, eles querem o rap das gurias. Já virou um grupo bem, assim, consolidado, te diria, porque hoje me ligam e falam, Gigi, eu quero que tu traga aqui o grupo do rap das gurias. Determinado lugar, um hotel, um restaurante, E aí uma o loja. hotel entra com algo, E eles sempre dão dá coisas desconto, para as dão gurias. coisas e tal. Só que também, com a minha profissão do Dicas da Gigi, eu tenho alguns benefícios que talvez elas não tivessem sozinhas, assim. Sim. Então eu consigo estender esses benefícios que eu tenho através do É um Dicas. plano de fidelidade, né? Vai. É que elas tenham essas oportunidades, né? Então foi muito legal. Eu levei elas, na verdade, para passar um dia inteiro em Gramado, por exemplo, tá? Daí a gente foi com um grupo grande para Gramado, aí o Cristais de Gramado nos recebeu lá com várias coisas bacanas para elas. Depois a gente foi almoçar lá no Malbec, que foi sensacional. O San Andrews nos recebeu, passou a tarde com a gente lá, com vários mimos bacanas. Depois Hard Rock é a mesma coisa. É muito legal porque é um grupo muito querido, né? E também que acaba movimentando toda a economia de forma geral, assim, né? Porque é um grupo grande que elas curtem, elas vão, elas consomem, elas se divertem, acontece de tudo. Sim. Né? Tem festa também, elas dançam, enfim, tô sempre criando coisas diferentes, assim. São coisas muito pra Já tô elas. pensando em umas coisas depois. Vamos conversar pra gente fazer algumas coisas junto Claro. aqui no shopping, assim, vamos conversar. de uma atividade diferente, que eu acho que é Claro. legal, de trazer Isso pra aí. nós uma história diferente, assim. Claro, não, é um grupo que agita.
É que é bom. Há quanto tempo tá com o grupo? 1 ano e meio já. Caraca. Um pouquinho mais de 1 ano e rapaz. meio já. Uhum. E o que tu já tá pensando, como o mestre Dad Schneider fala sempre, né? Sempre tu tem que pensar 2 profissões à frente, pelo menos, né? Tu tem a tua história e tem que pensar já, tá, daqui tem mais uma profissão e depois a próxima. Adorei que ele falou isso uma vez. Porque a gente sempre pensa, né? Tá, e daqui? Tu pensa já alguma coisa Você vê, eu não tenho que mais que eu muito posso fazer, isso. tipo assim? Pois é. Não. Não, como eu já te falei, as coisas não são muito planejadas assim na minha vida, né? As coisas vão acontecendo, né? Que nem a história de TV, de uma série de coisas, né? Mas tem sementinhas Tem lá seme- dentro, né? Deve Gigi? ter, Que nem foi com eu quero ter certeza. uma loja quando tu tinha 4 anos Isso, mas e quando tu teve, não sei que idade tu teve a loja, né? É. Alguma coisa que tu acha que tu tenha deixado pelo caminho o Não- pensamento inteiro e Não sei, Silvia, eu acho que eu tento nem pensar. Não, tento ir meio onde o vento me leva, assim, sabe? E tentar fazer alguma coisa, e tentar construir alguma coisa dessa rajada, entendeu? Então, é difícil, assim, eu não tenho, realmente eu não me planejo. Tem coisas, claro, que a gente gosta de fazer, tá, ok. Foi uma coisa bacana também que me aconteceu, foi a história do Dicas ter virado programa de TV. Então, eu tava na TV Minuano agora, eu tinha um programa diário, de segunda a sábado, meia hora na TV. Um programa que tava super legal, muito bacana, porque atingia Porto Alegre todo o interior. Então, aonde eu tava indo, as pessoas, Gigi, olha, tá, do Gigi, do Dicas do Gigi, eu vi aquele programa, tu tava lá não sei aonde, tu tava em Chapecó, tu tava em Guaporé, porque eu sempre viajava muito viajo ainda, agora gravando mais pro meu canal do YouTube, né, porque a TV Minuano também, ela fechou agora, recentemente, 1 mês atrás. Mas, então são coisas assim, são coisas que eu gosto de fazer, talvez seja mais por esse lado, sabe? Ainda na comunicação. O teu canal é Gigi, é Dicas de Gigi? TV Dicas da Gigi, no YouTube. No YouTube. É. E no Insta? @Dicas da Gigi Oficial. Então, sigam. me sigam. Me sigam, porque é muito bom seguir a Gigi. Por tudo isso que tu faz, né, Gigi? Também aquilo que eu falei antes até, a naturalidade como tu vai levando as coisas. E tu tem uma leveza que é muito bom, assim, né? Muito inspiradora também. Que bom. E, aliás, cozinha bem também, né? Eu cozinhei aquele dia lá em casa. Então, tu fez um prato. Pois é, a gente até... Depois eu fiz outro, tá né? Tá até faltando isso. Eu acho, eu não me lembro o que eu fiz, não. Quem cozinha bem, viu? É ela, viu? Que não, é maravilhosa. Tu fez. O que é? Tu tem uma especialidade, né? Eu gosto de fazer várias coisas. Era uma batata com queijo. Adoro. Adoro fazer. Foi isso, não foi? Foi. Adoro fazer várias coisas na cozinha. Gosto de experimentar coisas novas, de fazer. Que nem tu. É ou não é? Pô, é verdade. Né? É verdade. Viu? E aí essa parte também de experimentar me levou muito também à história de criar os eventos de forma geral, né? Sabe se eu te falei que eu não sou preconceituosa? Sou preconceituosa com nada. Então, por exemplo, me falam de um lugar lá que tá meio que esquecido, sabe? Às vezes tem um lugarzinho lá, aquele lugar lá. Mas aquele lugar lá tá esquecido. É esse lugar que eu quero. Vou transformar. É isso aí. Aí vou lá, transformo e faço uma coisa muito legal. Então, essa coisa né, de estar sempre desbravando se expande para muitas coisas, tu viu, né? Viu? Verdade, mas é muito bom. Dicas muito de Gigi. Olha, dicas de Gigi é muito... Eu já peguei várias dicas da Gigi e vou seguir sempre. Sempre tem dica boa. É bom mesmo, sempre tem coisas legais, diferentes acontecendo. E nem outro dia descobri uma coisa interessantíssima em Porto Alegre aqui, que foi a Janela do Vinho. Eu não sabia dessa... Tu conhece? Já foi lá? Não, eu ouvi tu falando, mas eu não fui. Mas já ouvi também tu falando, depois eu vi outras pessoas também e acabei não indo. Bem legal. Imagina um casal que viajou para Itália, descobriu essas janelas do vinho lá na Itália, que eram janelas da época lá de 1000 anos atrás, que na época da peste, né? Então, era uma forma também dos produtores locais fugirem dos impostos e também evitarem, né, o contato com as pessoas. Então, a pessoa batia na janela, comprava ali e deixava a tacinha. E isso depois foram fechadas as janelas em Florença, em vários lugares, e reabriram na pandemia. E esse casal trouxe essa ideia para cá, tem em Gramado, em vários lugares, e que é muito interessante, toca o sino, a janelinha abre e tu compra tua taça ou teu vinho,
que é bem interessante. E eles têm lá uma garrafa de vinho também com a janela no rótulo. Que se tu espiar pela janela, tu vai enxergar a Toscana. Ah, a Toscana que legal. por dentro da garrafa. Que legal. Bem legal, bem diferente. E tá assim. pegando moda. Agora tem também o sorvete, depois tinha uns pastéis, alguma coisa assim, que era a janela. É bem legal. Isso, Que eu acho legal. super bacana. Então tem muita coisa no Dicas da Gigi, assim. Coisas diferentes que dá pra gente pensar, às vezes, quer jantar num lugar legal, diferente, não quer sempre no mesmo, que normalmente a gente fica, né? É sempre no mesmo lugar. Porque não falta ideia. É. Aí dá uma olhadinha lá no Dicas, descobre uma coisa nova, vai lá, varia, surpreende. Que tal? Boa, viu? Gigi, uma dica de Gigi para as pessoas, assim, de uma coisa mais livre, Profunda. que tu queira, uma coisa boa que tu Silvia. queira deixar, assim. Eu sempre digo assim, eu acho que é o de sempre, seja você mesmo, porque eu acho que todo mundo tem o seu chassi, né, que nem eu digo. Isso aí ninguém vai copiar, ninguém vai, é só teu. Só tu tem, só tu sabe fazer, não interessa o quê. Mas acredite, né? Acredite em você, assim, que as coisas acontecem. Assim, eu acho que essa é a melhor dica que eu possa dar, assim, porque hoje em dia tem muita gente copiando outras pessoas e deixando de ser, né, elas mesmas. Então, minha dica é isso. Acredite que dá certo. Acredite na Gigi, siga a Gigi, compartilha a Gigi e vamos lá, Gigi. Vamos juntos, olha, ó. vamos Conta comigo. juntas, vamos Estamos sempre. sempre juntos. Sempre, a doce Gigi. Ah, amado. Viu? Tá vendo? Que prazer. Adorei. Beijão, que já foi muito bom te ter aqui, Obrigada, sempre. Silvia. Obrigada. E a minha cabeça tá aqui, né? Já eu te olhando pensando um monte de coisa não louca. Tô aberta, Né? pode dar Sinal, ideias, adoro. Tá vendo? A gente já fez algumas coisas juntas aqui. É verdade. Depois a gente vai lembrando, né? É verdade. Tu trouxe uma vez o cara do coco aqui. Ih, tu me trouxe Ih, muita gente. muito, viu? Ó, se a gente for começar, vai valer mais um programa Quanto aqui. tempo a gente pode... Meu amor, um beijo muito grande. Obrigada. Foi super bom te ter aqui. Adorei E também. sempre é muito legal ouvir as dicas de Gigi. Obrigada, Até vou falar, amor. né? Dicas de Gigi. Dicas da Gigi. Da Gigi. Ah, é da Gigi, né? Eu falei D. Tudo bem, tá Tá certo. bom. Isso aí, Não não tem importa, sou eu problema. mesmo. É, dá no mesmo. no mesmo. É a Gigi, esse que importa. É isso aí. Beijo, então. E até o próximo Totalks.